Agora, falando a respeito de sistema, o que eu quero que vocês entendam sobre sistema? Vem aqui. Sistema é uma porção do universo. E quando a gente fala de porção, você não tem lá uma porção de feijão tropeiro? De arroz? Então, é uma parte, certo? É uma parte do universo que a gente quer estudar. E esse sistema, ele pode ser classificado como um sistema homogêneo e heterogêneo. E isso aqui tem a ver com a fase. O que é fase? Fase é aquela parte do seu sistema que você consegue ver que visualmente apresenta as mesmas características. Ou seja, que visualmente constitui parece ter ali uma única constituição, uma única cor, digamos assim. O que nós temos que entender? Um sistema homogêneo é aquele formado por uma única fase. Exemplo, um copo com água. A água, única fase, limpinha e tal, você não consegue distinguir. Agora, heterogêneo, duas ou mais fases, uma água com gás. Opa, você consegue ver a água e consegue ver o gás. Água e areia. Então, você está vendo? Fase. São essa parte que visualmente é diferente. Isso é fase. É uma porção visível diferente do seu sistema. E aí, o que acontece? Esse sistema, ele pode ser formado por uma substância pura ou por uma mistura. E aí tem a ver com aquelas propriedades que nós acabamos de ver. Uma substância pura é aquela que vai apresentar as propriedades específicas muito bem definidas. Olha aqui, a melhor forma de a gente identificar uma substância pura, que é formada por um único tipo de composição, né? É a gente fazer uma curva de aquecimento e ver que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição é constante. Ou seja, durante a mudança de estado físico, não varia a temperatura. Consequentemente, você tem ali uma substância pura. O que é uma substância pura? Formada por uma única composição. Só água, só cloreto de sódio, só glicose. Então, isso seria uma substância pura. Então, se você pegar essa substância e colocar ela para aquecer, e a temperatura de fusão, que é a temperatura necessária para sair do estado sólido e para o estado líquido, e a temperatura de ebulição não variar durante a mudança de estado físico, você tem um sistema puro. Já uma mistura, que é o conjunto de substâncias, se a gente for fazer uma curva de aquecimento, olha, não tem ponto de fusão ou ebulição constantes. Consequentemente, eu tenho uma mistura. Quanto mais variável for essa faixa, menos puro está o seu sistema. Então, por exemplo, você tem lá uma substância que começou a mudar de estado físico a 110 e foi terminar só em 200. Putz, tem um monte de coisa aí. Agora, você tem lá uma mistura que começou em 110 e terminou em 112. Opa, tá praticamente puro. Então, um teste bem simples para saber o grau de pureza é ver o quanto que está variando a temperatura ali. Se a temperatura varia muito na hora da mudança de estado físico, tá, pessoal? Durante a mudança de estado físico, você tem um sistema muito impuro. Agora, se variou muito pouco, você tem uma coisa bem prática, bem próxima, na verdade, de um sistema puro, tá? E aí você tem que tomar cuidado com duas curvas de aquecimento, que é uma curva que tem a temperatura de fusão constante e uma curva que tem a temperatura de ebulição constante. Para ser classificado como substância pura, única composição, tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição tem que ser constantes. E aqui, ó, foi só uma. Então, nós estamos no caso de uma mistura. É o que a gente chama de uma mistura eutética. O que é mistura eutética? É aquela que a temperatura de fusão foi constante. E mistura azeotrópica é aquela onde a temperatura de ebulição foi constante. João Vitor dê exemplos. Um exemplo de mistura eutética que tem temperatura de fusão constante é de ligas metálicas. Eles apresentam geralmente temperaturas de fusão constantes. E um exemplo de uma mistura azeotrópica seria água e álcool, uma solução 96%. Ela tem características azeotrópicas, a temperatura de ebulição dela é muito próxima, certo? Quase não varia. Só que para ser classificado como um sistema puro, formado por um único tipo de composto, tem que ter tanto a de fusão quanto a de ebulição constantes. Um outro ponto importante é que nem no sistema, a mistura ela pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. E a mesma ideia, uma mistura homogênea é aquela formada por uma única fase. Exemplo de uma mistura homogênea, água e sal, que se misturaram. Você não vai conseguir ver o sal mais, formou uma única fase. Porém, é um sistema que tem mais de um componente. Logo, você tem uma mistura.
com uma única fase, homogêneo. Mistura heterogênea, água e óleo. Você consegue ver ali, ó, 2 fases. Aí você fala assim, João Vitor, mas tem como eu ter uma substância pura, um sistema formado de substância pura e ele ser homogêneo? Tem. Tem como. Por exemplo, você pega água. Só água. Água pura. É uma substância pura onde o sistema é homogêneo. Só tem água, única fase. Ah, João Vitor, mas tem como eu ter uma substância pura num sistema heterogêneo? Também tem. Água e gelo. Água e gelo é uma substância pura, só tem um único componente ali. Só que você consegue ver fases diferentes. Então é um sistema heterogêneo. Mas não é uma mistura? Não, porque mistura é mais de um componente. E água e gelo você não misturou mais de um componente, tudo é água, apenas em estados diferentes. Belezinha? Não se esqueçam disso. Agora, nós vamos ver um ponto muito importante que cai demais no vestibular, que é a análise imediata, ou em outras palavras, métodos de separação de mistura. Porque a maioria dos compostos, meus queridos, estão na forma de misturas. Como que eu faço para purificá-los? É isso que você vai ver no próximo vídeo. Presta atenção.